Por enquanto, aqui eu vou sair para o outro. Alô, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, obrigado pela presença ao nosso 6º Bot Battles. E antes de falar do Bot Battles, eu queria agradecer ao pessoal do OLX que está recebendo a gente hoje e vou passar a palavra para eles se apresentarem e falar um pouco da OLX. Oi gente, boa noite. Obrigada pela vinda de todos, a gente está super feliz aí de receber vocês. Falamos para o Rafael e para o Henrique, que eu acho que dos eventos que a gente fez aqui no auditório, esse que foi o que mais bombou. A gente estava super feliz, confesso que eu estava meio apreensiva se ia dar para todo mundo sentar. E aí, falando bem rapidinho, só para vocês conhecerem um pouco mais da OLX, eu sou a Lilian, trabalho no RH. Né? A OLX fica aqui em cima, a gente está no 10º andar. Acho que é melhor trocar. Oi, voltando. Aqui nesse prédio, nós estamos no 10º andar, e aí quando a gente recebe mais de 40 pessoas, a gente vem aqui para o auditório, né? Até 40 pessoas a gente consegue fazer lá no escritório. Me fala um pouquinho, quem que já comprou, já vendeu alguma coisa pelo OLX? Ah, bastante gente. Então vocês já conhecem, todo mundo com experiência positiva, dando certo, desapegando aí de muitas coisas. Então, só para vocês saberem um pouco mais, né? Essa é a nossa missão, né? A OLX existe para aproximar brasileiros para transformar itens em felicidade. Então, todo mundo que levantou a mão, esse é o propósito da empresa, né? Aproximar vocês para transformar itens que estavam parados em felicidade para alguém, né? Então, é para isso que a gente existe. Então, assim, a gente tinha lá em 2010 essa cultura do acumula, né? E assim, a gente achava legal acumular várias coisas, principalmente mulher, vários sapatos. E aí chegamos aqui em 2018 e aí a gente está com a hashtag desapega. Então, essa é a ideia, né? A gente cada vez mais ajudar os brasileiros a impactar mesmo a economia colaborativa, o consumo consciente, né? Então, a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando de uma responsabilidade social, a gente está falando do nosso modelo de negócio, é isso que a gente acredita, né? Então, é um dos impactos que a gente tem, tá? A gente quer cada vez mais mudar o hábito mesmo da vida do brasileiro, de comprar e vender online, é isso que a gente acredita. E com isso a gente ajuda também, isso foi uma pesquisa que a gente fez esse ano, que saiu do forno, e a gente tem muito orgulho de apresentar, que é o impacto que a gente tem social também. Né? Então a gente conseguiu aí, em 2017, evitar a emissão de 5,7 milhões, né, de CO2 na atmosfera. Então a gente tem o maior orgulho de contar esse case para todo mundo. Tem até algumas comparações, né? Então seriam 4.570 shows do Pearl Jam do Brasil, 1,2 milhão de carros. Então a gente tem o super orgulho de contar isso. E aí, esse daqui é uma métrica que a gente tem da pesquisa Ibope Conecta, né? Que é um dado real que todo brasileiro, todo mundo aqui nessa sala, inclusive, R$4.200 em casa para desapegar, acumulado, né? Eu saí de férias e eu tinha essa missão de achar, eu consegui achar já R$1.300, ainda falta um pouquinho para eu achar, né, completar, mas todo mundo tem R$4.200 acumulado em casa que dá para desapegar. Então depois daqui vocês podem começar a achar as coisas lá paradas em casa para vocês anunciarem. E 84% estão dispostos a vender esses itens sem uso, né? E 91% internautas brasileiros têm alguma coisa sem uso para desapegar, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho de número. E aí, aqui um pouco bem rápido também da nossa trajetória. A gente está desde 2010 aí no mercado, né? Então,
Em 2010, a OLX chegou aqui no Brasil. Na verdade, o grupo OLX é um grupo multinacional, mas as empresas acabam sendo independentes. A gente começou em 2006 na Argentina, mas a gente veio aqui para o Brasil em 2010. E aí, em 2011, nós fomos comprados aí, né, pela Naspers, e o Bom Negócio também chegou aqui no Brasil, que era concorrente direto da OLX. Depois a gente passou por essa fusão em 2015, então a gente é uma joint venture, né, então a empresa virou uma só. Em 2013, 2014, a gente começou a investir em outras categorias também. Em 2015 e 2016, a gente começou de fato a monetizar, que foi um marco bem importante. Em 2017, já viramos número 1 em carros no Brasil. Então, hoje, a cada 5 carros, 4 são vendidos pela OLX. Nós somos líderes aí no mercado, nessa vertical. Em 2007, a gente lançou o História, no ano passado, que é uma outra vertical que a gente tem de imóveis. E agora, em 2018, a gente está lançando a campanha também da OLX Autos. A gente lançou e tem bastante coisa bacana saindo do forno aí, novidade para vocês, tá? E aqui são os dois grupos que a gente faz parte. Então, a OLX faz parte do maior grupo de marketplace online do mundo. Então, a gente está falando da Naspers, a gente tem algumas empresas conhecidas, e a gente está falando também da Shipster, que é um dos maiores grupos de classificados online. Tá? Então, são os dois grandes acionistas que a OLX tem. E aí, um pouco mais de números, né? 25% das vendas são realizadas em menos de 24 horas. A galerinha que vendeu pela OLX, quantos que conseguiu vender aí em menos de 24 horas? Tem um pessoal. E 700 mil brasileiros anunciam pela primeira vez todos os meses. Então, a gente tem cada vez mais novos brasileiros anunciando aí pela primeira vez, tá? E aí um pouco também de números, né? Hoje nós somos marca aí de top of mind na categoria de carros. A gente tem mais de 500 mil de anúncios todos os dias, são 50 vendas por minuto, mais de 100 milhões de buscas por mês, 26,7 milhões de itens vendidos em 2007, então foi 10% a mais do que 2016. E aí, em primeiro lugar, em vendas e números de anúncios, como eu falei, 5 carros vendidos por minuto, 1/5 dos carros vendidos no Brasil. E de todas as buscas na OLX, 40% são destinados a veículos. Tá? Esse daqui é o nosso site institucional, então depois vocês podem dar uma olhadinha. Tem bastante coisa da OLX, da empresa, dos nossos valores, um pouco do que a gente acredita, das vagas que a gente tem aberto. Hoje a gente tem 600 funcionários, então a gente tem a nossa matriz no Rio e tem aqui o escritório em São Paulo com quase 200 pessoas, tá? Então depois vocês podem olhar um pouquinho em relação ao que tem aí no portal, tá bom? Vou passar aqui pro Márcio Namick para ele falar um pouco também aí de OLX. Oi pessoal, boa noite. Primeiro de tudo, queria dar as boas-vindas para vocês aqui no nosso escritório. Quer dizer, aqui não é bem o nosso escritório, aqui é só o auditório do prédio, por isso que não tem as cores. Mas, de qualquer forma, a gente queria dar as boas-vindas para vocês aqui no nosso ambiente, né? E dizer que é um prazer receber vocês todos aqui. Acho que, depois de todo esse monte de número que a Lilian já passou, o que eu só queria complementar, né? Então, eu sou responsável pelos times de engenharia de software aqui de São Paulo. A matriz da OLX fica no Rio, então a gente tem alguns times de engenharia aqui. E acho que uma coisa que vale a pena muito compartilhar com vocês é o que move essa galera que está fazendo a engenharia de software, né? A gente tem se refletido bastante sobre isso, porque toda vez que a gente convida alguém para vir conversar com a gente, né, alguém que se submeteu para uma vaga ou alguma coisa nesse sentido, em algum momento a gente faz uma pergunta que é bem interessante e nem sempre essa pessoa sabe responder. E ela não é uma pergunta de tecnologia, ela é uma pergunta muito mais simples, como por exemplo, por que você faz software? E muitas vezes, para nossa surpresa, essa pessoa não sabe mais responder, né? Porque é apaixonada por tecnologia, porque é muito legal escrever um código inovador, né? Só que tecnologia por tecnologia faz você fazer qualquer coisa, né? Ou para qualquer direção, e toda vez que você tem a capacidade de pegar alguma coisa, como é o caso do software, tecnologia, que na verdade tem a capacidade de elevar o potencial humano, se isso não for usado com cuidado, ele pode ser usado com um fim destrutivo também. Então, se a gente não eleva a consciência do porquê a gente usa essas coisas,
e a gente não sabe escolher o porquê a gente está fazendo isso, a gente sempre corre um risco. E a gente está então tentando voltar a esse olhar do porquê a gente faz software para uma visão bem mais humana das coisas. E a gente então começou a pensar que sim, a gente faz software para potencializar a capacidade humana, mas tem que ser para o bem. Só que se for para o bem só do acionista, se for para o bem só do cliente ou do usuário, que a gente chama tanto, né? Também não vai ser bom. Mas se esse usuário estiver feliz e o cara que entrega o software estiver só recebendo a pizza debaixo da porta e sofrendo com o prazo da entrega, né, não vai ser legal. Tem que ser bom para todo mundo. E a gente gosta de software porque software desafia a gente a ser um pouquinho melhor todos os dias, né? Que é inclusive o motivo que trouxe cada um de vocês aqui para falar de inovação, para entender o que tem de novo, né, nesse Bot Battles. E todo mundo que está aqui nessa sala é especial. Mas se então a gente já está disposto a ser um pouquinho melhor hoje do que a gente era ontem, um pouquinho melhor amanhã do que a gente é hoje, né, tudo isso tem que estar conectado com uma coisa que essa é a grande pergunta-chave, que quando a gente faz, as pessoas se surpreendem, que é o que te move? O que você faz extrair uma energia infinita de você quando você levanta todos os dias, sabe? O que realmente te motiva, né? Ou mais simples que isso, que é o que te faz feliz. E essa é uma pergunta que você só consegue obter resposta quando você pergunta para um órgão que a gente raramente lembra de perguntar, que é para o teu coração. E a gente pergunta muitas vezes para a mente da gente qual a estratégia para se dar bem, ou alguma coisa nesse sentido, mas raramente a gente pergunta para o coração o que você realmente quer, o que você realmente sonha. E às vezes, quando a gente lembra de perguntar isso, o coração te responde o que ele quer. Aí vem a mente, que mente e fala para você, cara, olha onde você está, meu. Olha a conta que você tem para pagar, olha onde você nasceu, o teu histórico. Isso aí que você está sonhando, não dá não. E é nessa hora que a gente cria um monte de bloqueio mental, a gente cria um monte de barreira que faz a gente não evoluir. E o que a gente está tentando lutar é justamente por essa visão mais humanista, onde a gente deixa todos esses bloqueios mentais de lado, todos esses paradigmas e dogmas que algum dia alguém no mundo convenceu a gente de que a gente não era capaz, de que a gente não podia, de que a gente era bonito ou feio, de que a gente era rico ou pobre, e a gente simplesmente voltar a um olhar mais humano, de que a gente é só a gente e está tudo bem, porque a gente vai se esforçar para ser cada vez melhor, mas juntos, conectados, a gente consegue se apoiar, se completar, não se cobrar tanto, não se pesar tanto, se perdoar pelo que já passou e continuar lutando para ser cada vez mais próximo daquilo que realmente me faz feliz, que é o que só o coração da gente pode responder. Então, independente, né, do que a gente está fazendo, muito mais promissor é o que a gente ainda vai fazer. E se esse humanismo a gente conseguir levar para cada um na sua organização, aí ter encontrado com vocês hoje vai ter valido muito a pena mesmo. Então, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Bom, vou tentar fazer meu discurso ser menos forte do que esse. Bom, vamos falar de Bot Battles, então, vamos começar a sexta edição. Só uma pergunta rápida. Quem está vindo pela primeira vez? Nossa, a maioria, então. Só para falar um pouco do que é o Bot Battles, a gente começou em janeiro com essa proposta de fazer um meetup mensal, onde cada edição vai ter um tema diferente. E esse evento é organizado por mim e pelo Rafael. Nós somos da Cosmobots. Cosmobots é uma startup de chatbots, que também foi lançada em janeiro. Então, duas iniciativas que começaram juntas. E só para falar um pouco do que é essa startup, a gente lançou um produto, uma plataforma de se criar chatbots. Você pode encontrar lá todas as funcionalidades que são necessárias para criar um bot, publicar em produção. E a gente está desde janeiro testando, com várias empresas que estão testando, estão validando as funcionalidades, o modelo de negócio. E vamos em breve lançar algumas funcionalidades extras que são personas. Então vai ter a opção de você contratar uma personalidade para o seu robô. Ele já vai vir com algumas intenções prontas. Também já estamos fazendo testes para liberar um canal de chatbots no WhatsApp.
através dos canais oficiais. E também vamos lançar não só a forma de se conversar com o robô via texto, mas também via áudio. Não quero focar exclusivamente nessa parte agora, mas quem quiser depois testar, fazer um bot no Cosmobots, tem uma conta gratuita, fique à vontade para testar lá. Para falar do Bot Battles, essa é a nossa 6ª edição, cada uma com um tema diferente. A primeira foi no Nubank, com o tema de Food Delivery. A segunda foi no Inova Braga, com o tema de e-commerce. A terceira na Future Brand, que é uma agência lá na Vila Madalena com o tema de serviços financeiros. No Google Campus a gente teve o tema de educação e o último foi na Mobile, com o tema de saúde. Hoje vamos focar em saque. Eu vou passar para o Rafael para que ele apresente aí como é que vai ser o evento. Então foi uma experiência bem legal a gente ter criado o evento, né? A gente desde o começo estava querendo definir mais as batalhas, né? Por isso que a gente deu o nome de Bot Battles, mas a gente acabou descobrindo com o tempo que, enfim, a gente vai comentar depois quando realmente tiver as batalhas, mas que os bots ainda precisam dar um amadurecimento, né? Então todo o evento a gente deixa aberto para o pessoal que tem bot trazer e testar aqui no público para vocês avaliarem. Então vocês vão ter essa experiência hoje, vão ser 2 bots. E eles vão apresentar aqui, como se fosse um pitch, né, de startup, por exemplo, e aí vocês fazem votação depois. Então o programa é esse, a gente já está só um pouquinho atrasado, a gente vai levar agora já para o primeiro toque, que é o do OLX, se vocês quiserem ir para a caixa. Tranquilo, viu, cara? Fica à vontade. Tá pegando. Tá gravando. Oi pessoal, boa noite. Desculpa pela demora. Olá, eu sou o Vitor, eu trabalho na OLX Rio e na equipe de Growth. Sou Diego Giovanni, sou designer de produto e trabalho com o Vitor em Growth. Então, aqui a ideia inicial seria o quê? A gente começou um MVP na equipe de Growth de um chatbot. E daí, antes de falar do chatbot em si, eu acho muito interessante falar sobre a equipe de Growth, qual é o nosso fluxo de desenvolvimento e como a gente consegue um produto desse, um experimento, assim por diante. Tá, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é sobre os times da OLX. A OLX, hoje em dia, está dividida em squads. Qual é a ideia disso? Nós temos unidades, células independentes de desenvolvimento. Cada uma delas você vai encontrar como representante delas desenvolvedores, PMs, designers. E a ideia é essa, que cada um seja independente. E cada um representa um produto na OLX. Então nós temos squads que relacionam com a parte de chat, accounts, content. E a ideia é que uma squad dessa não precise bloquear ninguém para fazer um desenvolvimento. Então cada um tem total independência de mexer em qualquer ponto do seu produto. Mas aí a gente tem a equipe de Growth. Vocês já ouviram falar de Growth? Growth Hack e assim por diante?
A ideia é que é uma equipe diferente desse universo que a gente tem no OLX. Na OLX, apesar da gente ter esses squads com produtos, Growth a gente trabalha horizontalmente em todos os pontos da plataforma. A ideia é que a gente consiga, com alguns experimentos, melhorar a performance de alguns pontos, principalmente focando nesse funil de usuários. Nós queremos trazer novos usuários para a plataforma, fazer a aquisição deles, e daí a gente tem diversos experimentos focados, por exemplo, em SEO, ou então alguma outra plataforma que a gente consiga fazer aquisição de usuários. Quem está fora do OLX vir para dentro do OLX. E daí a gente começou a ver uma oportunidade no Facebook. Só que o bacana de Growth é que ele não é só de produto, ele é uma interseção entre marketing e produto. Então por isso que a gente atua muito nesse funil de Growth, né? No nosso caso, a gente usa o funil de Growth Hacking, que basicamente tem duas dimensões a mais, né? Que é receita e refill. Então a gente, na OLX tem mais dois times, né, que trabalham com essas duas dimensões, e o time de Growth Hacking só trabalha com essas três dimensões. Essas três dimensões lá na OLX, né? Exato. Então, como a gente tem equipes específicas para essas outras áreas, que é a área de recomendação e a área de dinheiro, então a gente não precisa trabalhar com isso. Mas a gente trabalha principalmente na aquisição, só para fechar o funil. A ativação deles, que é dado a gente trazer algum usuário para a plataforma, ter certeza que ele faça alguma coisa. E depois a retenção, fazer com que a gente continue tendo esse usuário dentro da plataforma. Pode passar. E esse é o nosso workflow de Growth, né? A ideia é que a gente tenha alguns desk searches, ou então pesquisas qualitativas com os nossos usuários da base, e daí começam a surgir algumas hipóteses. Essas hipóteses, a gente começa a entender elas para conseguir, a partir daí, classificar num pool de experimentos. A ideia em si é que a gente tenha vários experimentos rodando em paralelo na plataforma, talvez 10 por semana, algo do gênero. Por quê? Com isso a gente consegue validar diversas ideias e o fracasso não é um problema. A ideia é a gente conseguir realmente validar coisas novas. E a partir desse pool de experimentos, a gente começa a validar qual é a complexidade desse experimento e qual é o impacto, quanto a gente consegue impactar dentro da plataforma e qual vai ser o tamanho do resultado positivo disso. Feito isso, a gente consegue elencar alguma coisa para entregar na equipe em si. E quando a gente entrega para a equipe, a gente começa a ter um trabalho em paralelo, que aí também explica um pouco como a gente trabalhou nesse experimento do chatbot. Uma da parte de desenvolvimento da plataforma, ou da solução, ou do que a gente vai fazer, mas em paralelo a gente tem tanto o PM como o design trabalhando na concepção desse experimento, entendendo qual vai ser as métricas que a gente vai utilizar, e isso a gente tem diversas métricas na plataforma, tipo, acho que tem mais de 100 métricas que a gente consegue, desde o usuário que entra na home, a gente saber que algum experimento na home fez com que ele fizesse um reply do chat, ou então conseguisse inserir um anúncio com sucesso. E também qual é o fator de sucesso do experimento. O experimento vai ser bem sucedido se tiver um certo uplift em algum indicador dentro da plataforma do OLX. Certinho? Então vamos fazer o próximo. A partir daí a gente começou a desenhar qual é o cenário da do chatbot. E a nossa pesquisa de Desk Search trouxe esse resultado. Exato. Então, essa frase aí meio Blade Runner, né? O futuro, tudo será controlado por robôs, né? A gente já chegou nesse momento, então já tem o chatbot aí que você tem toda a interface conversacional com as máquinas, né? Então, a OLX gostaria muito de trabalhar com isso, né? Como que a gente poderia começar um chatbot sem muita complexidade e provar que os usuários da OLX iriam interagir com isso, né? A gente ficou muito em dúvida se isso funcionar. Então a gente, vamos quebrar em pedacinhos para ver se essa hipótese é válida. Então a gente resolveu começar pelo Facebook, né? Que a gente tem uma oportunidade enorme lá dentro. A gente tem mais de 9 milhões de fãs na nossa página. Então se a gente convertesse só 10% em usuários ativos, em vendedores, sellers, isso ia ter um impacto muito grande, né? Ia ser mais de 8 milhões de usuários. É interessante notar que é mais ou menos o fluxo de uma startup mesmo. A gente identifica um problema, daí a gente tenta propor uma solução e daí a gente tenta escalar isso dentro da plataforma.
que aí é sonhar com o número, né? E daí a gente tem um universo muito grande de dados no LX, que a gente consegue, em cima deles, analisar, trazer uma inteligência, e essa inteligência a gente consegue conceber um resultado em si, né? Um experimento ou alguma ideia. Sim. Tem esses dados muito bacanas aqui da Business Insider, que foi de uma pesquisa do ano passado. Esse experimento a gente fez tem 1 ano e alguns meses, tá? Então pode estar um pouquinho desatualizado, né? Então a gente pode ver que 80% dos negócios querem chatbot para 2020, 64% das PMEs aqui no Brasil vem com a principal tendência, né? E um número bem significante que a taxa de conversão de Daily Active Users é de 75%. Então a gente tem um problema, né? A gente não tem esse chatbot para fazer um trigger do cara que está no Facebook com a LX, né? Então como que a gente vai fazer isso, né? Outro dado bem interessante que a gente ficou pensando quando escolheu o Facebook para fazer esse chatbot, em vez de fazer dentro do nosso próprio chat de conversa entre comprador e vendedor, é que saiu um dado do BuzzFeed no ano passado também, que fala que mais de 75% dos acessos não estão no site, estão nas redes sociais. Né? Então a gente decidiu focar nisso. E também, né, o Brasil ama o Facebook, né? Ele fica em média 10 horas dentro dessa plataforma, a gente está em terceiro colocado no mundo. Então, a partir disso, a gente focou um objetivo, a gente fez um recorte bem simples, né? Então, a gente quer fazer essa comunicação entre OLX e o nosso usuário, quer que ele faça uma busca simples, só para provar a hipótese. Será que ele vai usar isso? E como objetivo secundário, a gente quer validar o chatbot dentro do ecossistema, facilitar uma comunicação entre a marca e o usuário e entregar essa experiência, né, de chatbot para os nossos usuários. Então, há 1 ano e meio atrás, a gente começou a fazer um benchmark, começou a notar que grandes marcas estavam usando. Então, a partir disso, a gente conseguiu mapear quais são os tipos de chatbot que eles estavam utilizando. Daí a gente começou a ver algumas características. A ideia do chatbot, a gente pode classificar pelo menos em 2 cenários. O primeiro seria o fluido. O fluido quer dizer que você fala alguma coisa e o chatbot realmente vai entender, né? Que aí você vai ter algum algoritmo de linguagem natural que vai conseguir interpretar o que o usuário está falando e a gente vai ter as ações atreladas a isso. É uma funcionalidade muito mais friendly, né? Mas para o escopo do MVP, que a gente está utilizando na equipe de growth, né? Tipo uma startup em si, começa a ser um pouco mais complexo, vai exigir muito mais esforço. E daí a gente viu um segundo cenário que talvez cairia para a gente, que seria o cenário linear. A ideia é a gente quer atingir alguns resultados na plataforma do LX, algumas métricas, e daí mapear quais são os caminhos que o usuário poderia fazer. Esse usuário ele vai navegar em cima de opções fixas e vai chegar no resultado que ele quer, tipo, ou um conteúdo, ou uma ação, ou alguma informação que ele precisa. E foi, comparando esses 2 cenários, a gente escolheu o linear para o MVP justamente por trazer menor complexidade, e lembrando que a gente quer validar a ideia. Validando a ideia, a gente vai seguir para uma segunda etapa, que é iterar nela, trazer algo mais robusto e melhorar, talvez, o funcionamento. Lembrando que o time de growth não vai cuidar da parte de chat e relacionamento, né? Seria outro time. A gente só quer provar a hipótese para inserir isso no nosso contexto. Que isso é algo interessante. Apesar de a gente estar mexendo em tudo, os experimentos performam e daí a gente entrega nas equipes que têm os produtos específicos, né? Por exemplo, na OLX a gente tem uma equipe de messaging que lida com mensagem de usuário, push notification, e talvez teria uma atração muito próxima a eles para isso. E isso a gente concebeu um primeiro MVP. A ideia do MVP é a gente validar a ideia no menor unidade possível, e a gente trouxe a interação que consegue justamente pegar os 2 business metrics da empresa, que é o usuário comprar, ele conseguir encontrar o anúncio que ele quer, e ele vender alguma coisa, ele fazer a inserção de anúncio. E é esse a carinha que a gente tem dele hoje em dia. Ele está disponível na sua URL e depois a gente pode compartilhar, o Bot Battle deve participar disso, vocês vão ver na prática como funciona. E daí, o legal do MVP é que como a gente fechou muito escopo para validar a ideia, lembrando que é sempre a ideia que está importando para a gente viu várias oportunidades de melhoria. Né? Um é a gente usar NLP para ter linguagem funcional, identificar a linguagem do usuário, né? Entender o que ele quer.
Uma coisa que eu acho que foi a ideia mais inovadora foi que a gente tem a identidade do usuário no Facebook, que ele está logado. E a maioria das vezes, esse usuário que está logado no Facebook, ele também logou com o Facebook na plataforma da LX. Então a gente conseguiu fazer o match desses usuários e fazer com que ele conseguisse fazer inserção de anúncio dentro do chatbot. Que vocês imaginam que na plataforma que a gente tem um tamanho, mais de 7 milhões de DAO, mexer em qualquer ponto da plataforma é muito crítico. Então, seria talvez uma ideia mais inovadora de a gente conseguir fazer uma inserção de anúncios sem precisar mexer em nada na plataforma, com um ponto totalmente novo. E, além disso, o segundo ponto seria a gente começar a mexer com termos de busca mais complexos, que hoje a gente só colocou uma navegação de listar os produtos de determinada categoria. Mas no futuro eu poderia fazer uma busca por texto e o cara dizer o que ele quer e a gente listar, recomendar um conteúdo em cima dele. E daí a gente começa com a validação do MVP. Tipo, a gente montou o experimento, conseguiu validar a ideia, conseguiu montar a ideia, a hipótese dele. A gente começou a implementação dele e, junto com a parte de desenvolvimento, vem em paralelo a parte de design. E a ideia é o quê? Como a gente consegue validar? Hoje a gente tem uma população no Facebook de 9 milhões de fãs, pessoas que deram curtir espontaneamente. E isso é muita gente. Em cima disso, quais seriam nossas métricas de sucesso? Primeiramente, a gente saber que a partir da população de experimento que a gente exibiu aquele chatbot, a gente saber quantos realmente interagiram com ele, abriram o chatbot e fizeram uma interação. A segunda etapa, que eu acho que está muito próxima do funil de growth, a partir do momento que a gente fez a aquisição dele no chatbot, é a ativação dele. Entender que ele conseguiu fazer uma operação, então ele conseguiu encontrar um anúncio, conseguiu clicar em alguma dessas opções. E a terceira seria fazer a conversão, porque não adianta o cara só ficar navegando nos anúncios e não fazer nada. A gente já teve vários outros experimentos que não trouxeram sucesso porque a pessoa navega, mas ele não encontra o que quer. Então é a gente conseguir entender que aquele usuário abriu o chat e falou com o vendedor para marcar para vender e assim ter o sucesso da plataforma da LX. Só que agora a gente vai ligar o botão vermelho para esse experimento. Mas a gente também teve algumas dificuldades, que é o que a gente deixou esse experimento hoje em dia em stand-by. Um deles é o que? A gente tem um conjunto de métricas e um conjunto de ferramentas. Principalmente, a gente tem até ferramentas internas que conseguem fazer esse tracking muito mais dinâmico do que o Google Analytics, por exemplo. E fazer essa integração envolveria trabalho a mais. Imagina que a gente tem em cada sessão de usuários uma história, que ele navegou, ele voltou. A gente consegue recomendar conteúdo personalizado para cada uma dessas visitas e o tracking não seria diferente com o Messenger. Então a gente gostaria que, ao o usuário clicar, a gente conseguisse ter toda essa integração e daí a gente teria que ter mais um ponto intermediário para conseguir marcar essas sessões como sendo provenientes dessa plataforma. E um terceiro ponto que eu acho que foi o que a gente ainda está bloqueado, a gente chegou a falar com o Facebook diretamente, mas ainda... O mais importante, né, para a gente. E é o mais importante é o quê? Imagina que a gente está trabalhando com MVP. Um negócio que qualquer brincadeira numa página de Facebook com 9 milhões de usuários já começa a ficar uma brincadeira mais séria, né? É muito usuário acessando. Então a gente gostaria de ter como escolher um grupo de controle para fazer esse teste. Pô, eu quero fazer com 2% dos usuários que estão na minha página do Facebook. E isso o Facebook ainda não fornece. E é um ponto que impactaria muitas áreas, porque hoje, por exemplo, a gente tem equipes que trabalham especificamente para atender as mensagens do Facebook e responder os usuários. Agora imagine impactar toda essa plataforma, dizendo, pô, agora tem um chat, vocês vão ter que interagir junto com esse chat. Geraria um impacto muito grande, enquanto a gente quer somente validar uma ideia, validar uma hipótese e saber se conseguimos validar um sucesso com um pequeno grupo ou não. E foi por isso que a gente ainda está em stand-by com esse experimento, não está no ar em produção, mas a gente trouxe pelo menos um pequeno amostra do que teria a surgir. Além disso, e é isso, essa é a nossa visão geral disso. Esse? Mais um. Tá. Nada? Não tô pensando que é coisa. A próxima a gente tem essa ideia. A ideia aí é o quê? Vocês, nessa página, a gente não atualizou o screenshot, mas a gente tem um outro experimento que é a nova home da plataforma da LX. E essa nova home traz um conteúdo já no manual da marca mais moderno,
A gente tem hipóteses no futuro para remover o mapa e trocar alguns conteúdos de lugar. E esse chatbot chama... Mas essa versão que tá aí não é com isso tudo não, tá? Não, é só já a primeira versão que a gente chama de facelift. Somente com a marca nova, as cores novas e assim por diante. Depois a gente deve fornecer isso no momento do bot belo, talvez. Aí. Então esse foi o nosso apanhado geral. A gente conseguiu montar um experimento utilizando esse workflow de growth que consegue validar pelo menos 2 etapas do funil de growth, que é a gente conseguir fazer uma aquisição de usuários que não envolva busca no Google, landing page ou qualquer outro ponto que a gente consiga trazer o usuário que está fora da plataforma para dentro da plataforma. A gente conseguiu fazer também a ativação desse usuário, então a gente quer que ele encontre um anúncio e a partir desse anúncio ele consiga entrar em contato com o vendedor e é o objetivo da plataforma, a gente dá o produto como vendido no final. A gente descobriu que apenas a parte de chatbot, esse cenário é muito simples de desenvolver, rápido, e a gente também conseguiu montar algumas métricas que fariam sentido para a gente definir qual o sucesso desse experimento. E outro ponto também que a gente gostaria de falar é justamente isso. Como passou 1 ano e meio desde o experimento, basicamente. E a equipe de chat também, interna da plataforma da LX, está evoluindo enquanto isso, né? Porque a gente também tem um chat dentro da LX. Então a ideia é trazer novas funcionalidades para ele. Uma delas é essa que a gente está exibindo aí, que já está no ar hoje em produção para 100% da base, e que envolve a gente ter algumas mensagens que consigam ajudar o usuário na hora da negociação. Pelo menos com algumas mensagens padrões para começar a conversa e outros experimentos estão vindo aí para trazer outras funcionalidades. Mas e se você quiser começar agora? A gente colocou aqui o Cosmobots, que traz uma ideia muito legal de como validar um MVP, principalmente para startups, pequenas empresas. E outra opção também de mercado seria o Chatfuel. A gente conseguiu fazer alguns testes com ele e ele atende a maioria dos casos que você imagine que seja necessário. E acho que é isso. A ideia aqui a gente trouxe um pouco. Vai ter uma bola da hipótese que a gente teve, de como a gente fez todo o desenho para provar essa hipótese e compartilhar com vocês mesmo. Né? Exato. Acho que a gente pode abrir para dúvidas e é isso. A gente agradece a atenção de todos. Alguém tem dúvidas? Vocês fizeram algum teste com Dialogflow, algumas ferramentas de NLP que tem no mercado? Não, ainda não. A gente, quando decidiu utilizar o chat linear, a gente já trouxe para fora essa ideia de ter linguagem natural ou alguma interpretação. Até porque a gente tem uma equipe também que lida muito com machine learning e assim por diante, e talvez eles tenham uma atração muito grande para trazer validar essa ideia, né? A gente tem algumas soluções bem interessantes in-house com isso. O que vocês usam aí por baixo do chat? É o Cosmobots? O que é? Não, a gente implementou uma solução in-house e daí a gente entregou e fez as integrações diretamente com o Facebook. Então, é uma aplicação muito simples, é um Spring Boot que eu rodando na Amazon hoje em dia. Isso é uma coisa legal da LX também, que a gente tem total acesso à infraestrutura de nuvem, então uma equipe pequena como a nossa consegue validar um experimento muito rápido. A gente pode criar a máquina, mexer em DNS, criar URL com total liberdade. E para fazer a prova do produto, vocês usam alguma tipo de metodologia de startup ágil, tipo Running Lean ou qualquer coisa assim? Basicamente lá no LX, o time de produto, a gente usa o diamante duplo, né, do G-School, mas fica tudo no Eric Ries mesmo, né? Fluxo de linha startup. Basicamente isso que a gente usou para provar esse conceito aqui, né? Ideação, implementação de fluxo. Mais alguma dúvida? Bom, boa noite. O que você tem por trás aí para fazer a curadoria do bot? A gente tem um serviço que é o mesmo serviço, por exemplo, que fornece a galeria de recomendação que a gente tem na home. Então, como a gente está dentro da LX, a gente consegue consumir esses serviços. E daí mas só que aí entra o ponto também que, como a gente está dentro do chatbot, quem chama a gente para a gente recomendar um conteúdo é o próprio Facebook. Sem isso, não tem marcado esses chamadas para as sessões dos usuários, que é a ferramenta de tracking interna. Então é difícil recomendar um conteúdo customizado, que é justamente
O usuário que navegou em determinados produtos, de determinadas categorias, se ele está pedindo agora uma listagem de outra categoria, mostrar algo próximo a isso, entende? Mas é isso, a gente tem serviços internos que eu consigo consumir diretamente a lista de anúncios. E para você soltar isso está público? Esse bot ainda não? Ele não está aberto para o público completo, né? Então a gente trouxe somente pela rede pública para ser demonstradores. Roda algum experimento nele para saber o nível de confiabilidade dele, precision, recall, tem algum experimento que vocês rodam? Então justamente a gente faz as métricas de cada etapa do flow, que é a pergunta de categoria, qual a região, a gente lista os produtos e tudo isso tem evento. Então eu sei, por exemplo, quais são os usuários que listaram 3, 4 vezes para conseguir encontrar o produto. Eu sei quais são os usuários que, ao clicar, entraram no AdView e só usando uma das ferramentas de tracking eu vou conseguir saber, por exemplo, e não todas, eu vou conseguir saber, dado o usuário que clicou no link do chat, no link do anúncio no chat, se ele conseguiu realmente falar com o usuário, que é a nossa métrica de sucesso. Ele conseguiu entrar em contato com o vendedor e vai fechar o anúncio. Nada? Mais alguma coisa? Então é isso, gente. Obrigadão. Próximo tópico vai ser o pessoal do PagSeguro. É minha câmera. Claro, passa todas todo mundo. Que eu tô vendo que aqui. Não, a gente tá gravando tudo. A gente tem a equipe de divulgação, mas eles não conseguiram gravar. Eu só não sei se inicial vai pegar. Eu tô nessa dúvida. Mas assim, a gente manda assim. Todas as fotos. Tirar o resto. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Ana, eu estou aqui porque eu faço parte da equipe de conteúdo do PagSeguro e trabalho com base de conhecimento e inteligência artificial, tentando que é viável lá dentro de conteúdo, não só como chatbot, mas em outros canais de atendimento também. Boa noite pessoal, eu sou a Natália, sou analista de produtos responsável pela evolução dessa interface no PagSeguro. Então, antes da gente começar, eu queria saber quem leu o jornal hoje. Porque hoje, justamente, eu achei até um pouco de coincidência, houve uma divulgação de pesquisa em que eles disseram que, houve uma pesquisa de chat mesmo, né? Disse que o brasileiro prefere estar no trânsito a falar com canais de atendimento das empresas. Então, assim, 36% da população prefere estar preso ao trânsito numa sexta-feira a precisar falar com o canal de atendimento da minha, da sua, das nossas empresas onde trabalhamos. Então, 3 pontos para um canal de atendimento automatizado eficiente. São pontos que a gente precisava sempre refletir, né? Então, antes de começar a falar sobre o nosso case aqui do PagSeguro, eu acho que, de uma maneira como todas, são 3 pontos que a gente precisa sempre refletir quando vai pensar em criar um conteúdo automatizado. Então, o primeiro ponto é, para qual canal eu vou trabalhar? Então, assim, eu vou usar o Facebook? Qual que é o meu objetivo usando o Facebook? Vou usar a home da minha página? Eu tenho um aplicativo que é útil para que eu possa começar a utilizar e criar um tipo de inteligência automatizada para atender também. Entender para quem a gente está falando. Eu acho que isso é um ponto muito importante, não só porque eu trabalho com conteúdo, porque isso é a base do meu trabalho, mas pela empresa como um todo. Acho que se a gente consegue enxergar
em algum momento, antes de começar a construir um canal de comunicação com o cliente, quem é o cliente que a gente precisa falar, e como ele se identifica, e como é a imagem que ele tem com a empresa, isso faz muita diferença para o trabalho que vai prosseguir daqui em diante. E o terceiro ponto é entender o propósito de canal de comunicação que você está utilizando. Então, assim, não adianta eu querer ter uma ferramenta de automatização por ter. A gente precisa saber se o meu propósito é vender com esse produto, trazer conversão, atender bem o meu cliente. Porque se eu tentar, lógico, as coisas podem ser mistas, né? Podem ser híbridas, mas quanto mais específico, mais eficiente no atendimento automatizado ele vai ser. Automatizar tem que ser inteligente. Então eu trouxe esses 3 pontos de automatização aqui, que tem muito a ver com a questão do PagSeguro, que mais pra frente a gente vai identificar isso, né, quando a Natália descrever, mas uma área logada, informação sensível, que é o que a gente trabalha com o dinheiro das pessoas, então isso é muito importante, e unir isso à automatização. Então esses 3 pontos unidos formam o que a gente considera como eficiente na automatização para o atendimento, para o saque. Automatizar é um processo humanizado, sim. Por que eu estou dizendo isso? A gente vive falando que o futuro vai ser mediado por robôs e o quanto isso é importante para o nosso trabalho aqui, mas nós somos os humanos que vamos definir como os robôs vão se comportar, tanto como em forma de conversa, como na maneira como qual a expectativa que a gente tem para esses robôs. Então isso é muito importante. Que ação ou que tipo de serviço transacionar dentro desse robô. Então tudo vai ser através de uma definição humana que vai proporcionar com que o robô dê um autoatendimento para o usuário. Então isso é muito importante. Existem coisas que só um ser humano faz bem, e eu trouxe alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui, que fazem parte do nosso trabalho pensando no cliente, no atendimento, tá? Eu sou da equipe de atendimento do PagSeguro e eu estou na ponta, então a gente consegue construir, e o nosso bot nasceu dentro da equipe de atendimento, que é um diferencial para a gente, porque a gente construiu ele com base nas necessidades e nas coisas que a gente enxergava como importantes dentro e discutidas lá dentro do PagSeguro, que ainda não eram mapeadas com os recursos que a gente tinha. Então, assim, o ser humano consegue bem ler e analisar as conversas, adequar a linguagem de acordo com o usuário. O que eu sempre digo um usuário do PagSeguro talvez não seja o mesmo usuário do Nubank. Então, como é que eu vou me comunicar com essa pessoa? É importante que toda a construção de conteúdo, construção voltada ao atendimento, tenha foco na pessoa para a qual eu estou falando. Eu digo isso porque o perfil da nossa geração e dos nossos profissionais é muito focado na galera que está super inteirada, que já conheceu os caminhos da automatização. E isso é um perigo para a gente, porque a gente constrói material, constrói conteúdo para outras pessoas que estão passando por uma curva de aprendizado sobre o que é tecnologia ainda no Brasil. Então, o brasileiro ainda não está acostumado a se autosservir, né? Ele acha que o mais rápido é realmente ter uma URA ou ter um atendimento que trate de maneira rápida e eficiente. E, como isso não é viável, por questões de custo para muitas empresas, a gente está aqui para tentar mudar isso. Fluxos de acordo com a necessidade do cliente também, a gente consegue pensar nisso com base nessas análises. E adaptação rápida a mudanças. Por quê? Mais para frente a gente vai discutir também. Mas, se uma coisa a gente implementou com uma ideia, e daqui para frente a gente tem uma outra situação de atendimento que impacta, porque estamos sempre lançando produtos, ou estamos sempre pensando em como melhorar. Simplesmente numa campanha promocional, por exemplo, porque também precisamos informar isso em alguns momentos para os nossos clientes e para os prospects, a gente precisa ter uma estrutura flexível e configurável, ou seja, de forma mais escalável, para que a gente consiga fazer mudanças rápidas, de comunicação rápida. Claro que tudo depende do produto para o qual você está trabalhando. Como eu disse antes, a gente está trazendo um case de informações sensíveis, porque tudo que envolve o bolso de alguém é sensível e a gente tenta tratar com o maior carinho possível, assim como qualquer outro tipo de produto trata com carinho também. Mas fazer um bot para
prospect, né, para buscar informações iniciais, é bem diferente de tratar ele dentro do atendimento. Dentro do atendimento, vocês têm que entender que a gente já chega com um perfil de cliente que está nervoso, que está querendo buscar informação rápida, que quer uma solução adequada. Então, como a gente vai utilizar a inteligência artificial, os nossos recursos tecnológicos, para tratar esse cara de uma maneira humanizada e saber que no momento certo a gente precisa sim transferir para uma pessoa, porque o nosso papel como automatização de informação foi cumprido. Então, quando a gente consegue cumprir bem um papel de automatização, de automatizar as informações, a gente conseguiu sim suprir com o propósito de um saque, né, de um robô para saque. Então, eu vou dar um breve resuminho do Paguinho. Que foi o nosso primeiro passo para a era de bots. Então, a gente construiu aí o Paguinho um pouco para validar um pouco da hipótese também. Ele começou também no Messenger. Então, e com ele nós descobrimos muitas oportunidades de digitalização do atendimento. Coloquei aqui que esse bichinho aqui é um produto flexível, porque a gente já tentou fazer muita coisa com ele, continua trabalhando firme com isso. Então, eu tracei uma linha do tempo aqui do projeto. Eu sou nova na PagSeguro, estou há 5 meses, mas eu já trabalhava com isso antes. E muita gente já trabalhava lá para construir esse tipo de automatização. Então, assim, em 2016 surgiu a necessidade de ampliar o atendimento por canais digitais. Eu acho que não é desde lá, né, que as coisas acontecem, mas surgiu a necessidade e o propósito das primeiras discussões sobre o que é um chatbot, uma prévia de atendimento nos canais digitais, sem precisar falar com o atendimento humano. Então, assim, a criação de fluxos simples era pensado na divulgação das máquinas. Em 2016, a gente teve o boom das nossas máquinas, então, esse primeiro momento, a gente precisava explicar dentro do canal do Facebook, que foi o canal escolhido para isso, onde a gente já tinha a linha de pessoas que eram fãs da página e buscavam informação lá. E gostaríamos de usar aquele espaço, que as pessoas já descobriam as redes sociais para contato com as empresas também. Então a gente usava esse espaço para falar sobre o nosso produto que a gente estava divulgando, as maquininhas do período. Em 2017 nasceu a parceria com o fornecedor, em uma ferramenta especializada, que era mais próxima, né, do que o mercado oferece hoje. Em 2017 eu considero que foi o boom para muitas pessoas do mercado sobre o que é o chatbot e as probabilidades que ele ofereceria para o mercado. Até então as pessoas estavam focadas em aplicativo, em URA, em outros canais, mas o chatbot trouxe muito serviço para muita gente e isso é maravilhoso. Então a expansão para outros canais. Como eu disse, a gente começou com o Facebook, com a mesma intenção da OLX de trazer esses prospects mesmo para divulgação, mas isso acabou começando a ficar um pouco longe da nossa realidade, porque as pessoas procuravam o PagSeguro já com a maquininha para falar sobre as dificuldades que elas tinham. E aquilo começou a ser um pouco descartável do que a gente precisava ampliar isso. E para isso a gente foi para outros canais já do PagSeguro também, website, dentro do aplicativo. E aí começou a nascer a primeira ideia de complementar o serviço com atendentes, ou seja, fazer a ponte, usar o chatbot entre uma pessoa e o humano mesmo. Então, em 2018 a nossa equipe foi ampliada, demos mais foco a questões de inteligência artificial, como trabalhar melhor as nossas intenções, com foco nos propósitos mais desenhados. Então, tendo um propósito mais desenhado, eu consigo falar melhor sobre um assunto dentro de um bot. Eu posso usar um tipo de linguagem para falar sobre venda, se o meu bot for especializado em venda, e posso tentar usar um outro tipo de linguagem para falar sobre atendimento. E isso faz muita diferença. Dentro do saque, em alguns assuntos específicos, eu preciso saber o momento de dizer: ah, sim, então tudo bem, no momento eu vou transferir você para uma pessoa, porque entenda a gravidade, eu fui roubado, eu passei por uma fraude, então qual que é o mesmo, não posso usar o mesmo tom de falar sobre vendas nesse caso, né? E aí começa também o nosso desafio de encontrar ferramentas compatíveis para encaminhar o atendimento humano e servir para essa ponte, né? E aí, nesse momento, nós tivemos aí o Paguinho, que
foi dentro do Message e nós descobrimos muitas coisas com ele. O Paguinho hoje está na página oficial do Message da PagSeguro e em 2016 a gente começou ele com um fluxo linear, que os meninos da OLX comentaram, a gente chama de fluxo estruturado. Em 2017 a gente colocou inteligência artificial e em 2018 a gente veio com a questão do DI, que antes era precisamos de uma ferramenta que ajude a entender os nossos produtos num conceito muito prospect, e fomos para nossos clientes nos procuram porque já possuem um produto e querem tirar dúvidas ou resolver alguns problemas. Então, o canal que foi no primeiro momento para prospect, ele começou a virar um canal para as pessoas tirarem dúvidas, procurar orientações, como proceder em determinados cenários. Então, considerando isso, a gente viu a possibilidade de aumentar os nossos canais de atendimento dentro das interfaces que já existiam para o cliente, que teria uma área logada no site e o aplicativo. Então, em 2018, nós começamos esse desafio, uma validação de hipótese, e hoje nós temos o que a PagSeguro precisava. Na época, quando tudo isso começou, a gente buscava aumentar a visibilidade dos problemas, porque a gente entendia que a melhor forma de entender os problemas era que os problemas fossem contados pelos usuários, e nessas interfaces a gente conseguiria ter essa leitura e não só esperar que um humano digitasse um problema dele numa interface de CRM. A gente precisava melhorar a satisfação desse usuário nessas interfaces de atendimento, porque hoje deixar o usuário satisfeito o motiva a cada vez mais transacionar, manter ali a venda dele nas nossas máquinas e, como já comentado, cada vez mais ampliar esses canais de atendimento em todas as nossas interfaces. Então, que nós começamos em 2016 com um bot, hoje nós já temos 4. Nós temos 4 bots que falam de informações de prospect. Nós temos, a gente chama de híbrido, que é prospect e assuntos relacionados ao usuário, e a gente tem bots que falam só informações, transações para os usuários específicos. Em seguida, desculpa. E aí nós começamos a pensar como fazer isso, como materializar, colocar em produção toda essa concepção de passar informações aos usuários. E aí a gente foi em busca, foi no mercado mesmo, porque nós entendíamos que situações não iam ser resolvidas 100% pelo robô. A gente entende que a gente precisa do humano para resolver alguns problemas. Então, a gente foi para o mercado, captamos, opções de ferramenta que nos dessem a opção de bot mais o atendimento humano, que pudesse integrar o propósito de autoatendimento na empresa com essas áreas logadas e que fosse inteligente para tirar as primeiras dúvidas, porque esse é o grande X da questão para a gente falar de inteligência artificial. E tem sido um desafio muito grande para a gente manter essa inteligência, porque a gente tem um leque de assuntos dentro do PagSeguro e que pode ser falado de várias formas pelos usuários. Então, atender a todas essas formas dando a resposta é um desafio muito grande e é um ponto que a gente vem batendo muito de evolução, de como melhorar, de como entender. Então, a gente faz as leituras, analisa junto com a nossa equipe de UX, de design, a navegação do usuário para que a gente consiga cada vez mais melhorar a nossa assertividade de inteligência artificial e, com isso, manter o usuário dentro da interface e engajá-lo, que é o mais importante. Porque a primeira experiência dele é o que dita realmente se ele volta naquela interface ou se ele fica no e-mail, alguma coisa do tipo. Nesse ponto, eu gostaria de acrescentar que nós, como profissionais, todos nós que estamos aqui, não só com relação ao nosso case, temos um papel social de curva de aprendizado para essa questão de automatização. Quanto o seu serviço, quanto o nosso trabalho, o nosso propósito aqui, muda a forma como o Brasil vai enxergar o atendimento daqui para frente. A gente sabe que o atendimento telefônico por si só não é o suficiente e nós estamos num momento de crescimento da nossa equipe, das nossas pessoas que trabalham e pensam nisso. Olha o tamanho dessa sala, quantas pessoas que vêm aqui para discutir sobre isso, e que nosso foco seja esse, cumprir o papel social de trazer as pessoas para os canais automatizados sem achar aquilo demoníaco.
Porque hoje o usuário de 53 anos, que precisa de um atendimento e precisa passar por questões automatizadas, precisa desmitificar aquela questão de não, isso aqui não serve para mim. E começar a pensar, e a gente começar a propor experiências que falem, não, ok, até aqui dá para passar por isso. E assim seguir para outro caminho. Isso. E nós, né, já estamos com esse desafio aí de efetivamente em área alugada, entender a escrita, a interação do usuário, como que está sendo o caminho que ele tem dentro do robô e com o humano. A gente faz também uma leitura de cruzamento de conteúdos que está sendo tratado no humano para a gente trazer isso para o robô, deixar ele cada vez mais inteligente. E esse é um dos desafios que a gente tomou para o ano de 2018, para deixar cada vez mais esse bot, principalmente alugado, mais robusto, mais fortinho, que nós comentamos. Então, nós tivemos ali o processo da integração dessa ferramenta, a gente encontrou uma solução que deixasse o usuário todo num canal só, não tem web view, não tem nada, é total transparente, robô humano. Existe apenas uma comunicação de transbordo, vamos chamar assim. A comunicação, nós temos aí o apoio das meninas de conteúdo, do atendimento, então elas são responsáveis por todo o conteúdo de atendimento do PagSeguro em todas as interfaces. Então isso é muito bacana porque isso deixa a comunicação linear. A gente está entrando num cenário de tom de voz, então a gente já está entendendo que em alguns momentos a gente precisa modificar esse conteúdo de acordo com o formato, persona das interfaces. A gente tem a inteligência artificial aqui alinhadas às interações, então a gente também acompanha as interações dos usuários para entender as variáveis formas dele perguntar alguma coisa, saber sobre a sua transação, a sua transferência, entre outros. E interações que permitem, e integrações que permitem transacionar serviços, ou seja, dar autonomia para o usuário conseguir fazer pequenas mudanças sem ele ter que ir para o usuário. Eu quero trocar meu endereço, eu quero saber o status da minha máquina. Então isso é legal, a gente trazer integrações para que a gente consiga dar esse autoatendimento para o usuário. E com isso, com esses 4 pilares, que são os nossos desafios de 2018, a gente trazer um conceito muito de retenção saudável. Retenção, porque nós queremos manter o usuário e engajá-lo ali naquela interface, que é muito interessante para a gente, por uma questão de fatores de contato telefônico, entre outros, e o saudável é o que a gente chama de satisfação. Então, a retenção saudável faz com que eu mantenha ali meu cliente por muito mais tempo, porque eu consigo dar para ele um atendimento satisfatório e ele utiliza uma ferramenta para mim que tem um custo bem menor do que um atendimento telefônico hoje. Isso pensando que em muitas empresas existem um conceito de número por número, né? Existir um número de retenção por existir um número de retenção. E quando a gente pensa no cenário atual do atendimento, isso tem muito a ver. O comportamento de precisar de número por número tem muita ligação com isso. Então, apresentar números que não sejam saudáveis, que ele é transacionado e não fala com o atendimento humano, não significa que ele teve uma usabilidade legal. Não significa que ele saiu do canal satisfeito. Então, está todo mundo cansado de saber disso. E esse é o ponto focal do nosso trabalho aqui também. Trabalhar e criar maneiras de que o que a gente oferecer para ele não seja um gargalo, né? Não seja uma barreira, não seja... você tem que passar por isso. Não, que seja uma coisa difícil, né? Isso aqui pode te ajudar? Antes de você esperar para o atendimento, isso aqui que eu tenho aqui, pode ajudar você? Esse meu conteúdo te ajuda? Me ajuda. Então, beleza, já consegui resolver tantos % dessas pessoas. E isso é a minha retenção saudável. Não me ajuda, eu preciso mesmo, minha máquina quebrou, tive um problema, fui assaltado. Então, tudo bem, vou falar com o humano. E eu acho que é essa parte do saudável que a gente queria trazer hoje. E, considerando todos esses pontos que foram apresentados, para falar um pouquinho do desafio de digitalizar o atendimento, a gente queria lembrar alguns pontos aqui, que são os pontos que nós estamos evoluindo ao longo de 2018, para que a gente consiga cada vez mais alcançar o engajamento dos usuários nessas interfaces, porque para a gente é interessante e também a gente acredita que a gente possa dar muito mais autonomia para o usuário
no seu serviço, nas informações que ele busca, nas trocas de dados no seu cadastro, por exemplo. Então, a gente tem alguns pontos aqui, que são os assistentes virtuais de atendimento facilitam o trabalho dos humanos que o atendem. Então, por que isso? Porque hoje, no nosso cenário, a gente consegue enviar toda uma tratativa que foi feita antes do humano. Então, o humano já aborda ele falando, olha, você quer falar disso? Porque o humano conseguiu entender que já houve uma interação do robô, que o robô não conseguiu atender, ou que o usuário não se sentiu satisfeito com isso, e ele já consegue, de uma forma assertiva e uma reação do humano antes, eu sou fulano, que posso te ajudar? Então, ele já consegue melhorar toda essa abordagem. A retenção saudável, que a gente entende que engaja o usuário na organização como um todo, então isso gera receita, transações e mantém o usuário ali na organização por um longo período. Nesse ponto também, a questão de facilitar o trabalho de humanos está no nosso desafio também, de poder ter uma ferramenta segura que traga o histórico, né? Sobretudo as conversas, porque esse é um dos maiores problemas hoje na questão de atendimento. Eu passar ele de canal em canal e em todos os canais eu precisar falar, não, gente, não, vai ter que me explicar, eu sou a Ana, tive esse problema, já falei com fulano, falei com ciclano. Então, assim, é um desafio para todas as empresas e nós estamos buscando tentar resolver esse ponto também. Escutar os seus clientes para atender bem. Eu acho que é importante isso quando a gente fala sobre base de conhecimento, quando a gente pensa em intenção. De onde vocês tiram as frases que vocês vão alimentar o bot de vocês? Da forma como você fala com o seu atendente, com o seu cliente. A questão do preconceito linguístico, também gosto de trazer, porque assim, nem todo mundo, a gente vive num Brasil onde existem maneiras diferentes de falar. A gente precisa pensar em regionalidade para falar sobre intenção aqui nesse país. A gente precisa falar em expressões, questões semânticas. Então, assim, não adianta ter o melhor especialista técnico em inteligência artificial se eu não souber ser humana nessa análise, entendeu? Preciso trazer questões humanas o tempo inteiro para alinhar com a tecnologia. Isso é um grande desafio para a gente ainda. É preciso gostar de gente para fazer um bom atendimento. Eu sei que no mundo que a gente vive, às vezes é difícil gostar de gente, mas a gente acredita que é importante gostar de gente, gostar de satisfazer as pessoas, gostar do que você faz. Então, sem isso, você não consegue nenhum tipo de propósito. E isso aqui é um ponto importante também para a gente pensar, que é uma coisa que eu vejo no mercado, né? Um bom ouvinte executor vale mais do que 5 consultores criativos. Então é legal que a gente tenha um momento de concepção, de criar informações, de trazer pessoas da área para pensar junto com você. Mas é legal que a gente tenha uma equipe que esteja disposta a tirar do bolso, tirar da cabeça, tirar do tempo, do trabalho, para executar todas as propostas que são e validar. Não, isso funciona, isso não funciona, porque senão a gente acaba criando um monte de teoria e pouca prática, né? E isso é o mais importante pensando no momento em que chatbots passam hoje. Ano passado a gente teve muita questão de concepção, muitas pessoas pensaram como construir e hoje a gente começa a pensar em propósitos dos bots e eu acho isso muito maduro. O quanto a nossa comunidade conseguiu amadurecer em pouco tempo e é por isso que eu achei importante trazer esse ponto aqui como profissionais de design, de tecnologia, etc. É isso, gente. Eu vou abrir para dúvidas agora. Alguém? Perguntas? A hora é essa. Vocês falaram que vocês buscaram um produto, né, para poder fazer esse atendimento em vários canais e direcionar para um atendimento humano. Vocês usaram que plataforma vocês usaram? Hoje a gente usa a plataforma Blip. Isso. Da Take. Vocês falaram sobre a importância de ter um cliente satisfeito quando ele não migra para o atendimento. Então, você tem uma retenção saudável.
saudável. Como você mede que o cliente saiu satisfeito se ele só teve uma interação com o seu bot? Tipo, você manda um NPS depois? Como é que é feita essa avaliação? Sim, atualmente a gente não faz propriamente o NPS, mas até está algum ponto a desenvolver. Mas hoje a gente tem uma pergunta de conseguir te ajudar ou não, quando ele está numa navegação estruturada. Então a gente tem alguns conceitos de like e dislike para o NLP, e em si, dependendo da resposta dele, a gente caminha ele para um fluxo de feedback, ou a gente encaminha ele para um fluxo de finalização se eu conseguir te ajudar ou não. A gente também constrói, dentro das ferramentas, quando é viável, alguns tipos de palavras-chave que são gritantes e que a gente começa a prestar atenção. Então, esse foi um diferencial nesse primeiro momento, quando nós não tínhamos a questão do NPS tão definida, ou a questão de transacionar direto para o humano. Palavras-chave, assim, quais palavras que, quando o meu cliente usa, ou termos que são muito gritantes, que prejudicam a nossa empresa, que estão de frente com o que a gente não quer, a gente precisa sinalizar no bot para começar a tratar. Então, esse é o caminho. E para essas palavras a gente tem uma rotina de hora em hora, que surge essa palavra durante a navegação, ele gera um comunicado para uma equipe especializada que entra em contato com ele. Qual plataforma de inteligência artificial que vocês estão utilizando e qual o volume de atendimentos mês do bot de vocês? Hoje a gente utiliza o Watson para inteligência artificial e em termos de volumetria, considerando hoje os 4 bots, a gente deve estar em torno de 50 mil usuários únicos. Pensando na curva de aprendizado também, porque a gente sabe que a gente tem um produto desafiador com a questão da tecnologia, porque nosso público ainda está descobrindo os canais digitais, por isso que eu até citei isso anteriormente. Em que momento o que levou vocês com a ideia de estar levando o usuário, o cliente, para um humano, ao invés de simplesmente encerrar a conversa? Ou qual foi o case que vocês falaram, não, a gente tem que estender mais essa conversa e não simplesmente deixar com o bot e indicar para ele um canal de comunicação com algo assim? Eu acho que a ideia inicial do atendimento era realmente ter um braço a mais para atender essa pessoa, que fosse além da questão da central de atendimento do telefone, né? Então, assim, a gente via que a questão da construção de conteúdo, a questão do nosso trabalho semântico e estrutural, ia até certo ponto, ia até a página 12, e depois de um certo momento a gente precisava realmente estender isso para um atendimento humano. Então, desde o ano passado, a gente começou esse propósito, treinando pessoas em plataformas que já atendem chat no mercado. E estamos trabalhando para construir uma ponte bem estruturada nesse sentido. Só vou complementar. A gente viu muito essa oportunidade com o Paguinho no Messenger, porque nós colocamos um bot lá, né, que falava de assuntos de prospect e alguns assuntos de pós-vendas, vamos chamar assim, e a gente viu que o usuário ele estava se comportando dentro das orientações do robô. Então tinha momentos que a gente encaminhava ele para um outro tempo, ele ia, a gente conseguiu mensurar isso, e a gente viu também pelo processo de satisfação das respostas, da navegação dele. E como nós já tínhamos um canal de atendimento, mas que era um chat puro, como muitas empresas têm, nós vimos a oportunidade de, por que não, colocar um bot, um robô, nesse primeiro momento, para fazer um filtro de interações que acontecem mais no nível informativo, porque às vezes as pessoas entram para tirar dúvidas de processos, e depois, sim, a gente ter um humano para tirar dúvidas transacionais. Então, foi uma questão de hipótese, e a gente fez uma POC para validar, valia, e a gente fez toda essa concepção mesmo. Também entra o propósito de ajudar a equipe que cuidava do chat humano, né? Então, assim, é um grande volume de pessoas que têm dúvidas sobre quando começam a navegar, sobre questões estruturais mesmo do produto, e para não ter essa repetição de informações, não precisar trabalhar tanto no script dele, a gente pensou numa ferramenta que fosse um filtro dessas perguntas, da dúvida, entre a dúvida e o problema, efetivamente. Então, esse é o conceito.
Obrigada, gente. Obrigada. A gente vai fazer a batalha agora. A gente tinha planejado 3 bots no começo, mas enfim, um desistiu, então a gente está com 2 hoje. Geralmente é pouco, tá? A gente tenta convidar o pessoal realmente que tem bot, que criou bot ou que quer testar bot, trazer para o evento para poder participar dessa batalha, né? Que é mais para fazer um processo de validação, porque tem uma interação com a plateia e ele faz um pitch aqui na frente. Então, hoje a gente está testando um formato diferente. Das últimas vezes a gente trazia o pessoal e 100% do tempo era alguém da plateia que vinha para poder testar o bot. Então a avaliação, e no final inclusive a avaliação que vocês vão fazer, a avaliação era baseada nessa pessoa que vinha da plateia testar aqui. A gente está mudando o formato e a gente decidiu que... primeiro eu vou explicar o motivo. O motivo é que toda vez que o pessoal vinha testar o bot, o pessoal queria quebrar o bot. Então, por causa desse motivo, a gente decidiu deixar a critério de quem está fazendo a apresentação decidir se ele quer chamar alguém ou não, mas ele tem um tempo lá de 3 minutos para poder apresentar o bot. É como se fosse um pitch, entendeu? E aí ele, se ele quiser, ele pode chamar alguém da plateia para poder testar o bot. Então, vamos lá. O primeiro vai ser... Quem? Você? Vou pegar aqui. Só explicando um pouco, vai ser os 2 bots participantes. É o pitch de 3 minutos, depois tem 1 minuto para pergunta e resposta. A gente é bem fechado com relação a esse tempo, então passou esse tempo a gente vai aplaudir. O critério de avaliação é 100% de vocês. A gente vai passar um link depois para vocês acessarem e fazer a avaliação. São 4 perguntas bem simples, é um sim ou não, só para a gente não complicar muito, a ideia é ser bem prático aqui. E a somatória no final vai ser basicamente a soma dos sims, e aí vai ter um resultado no final para decidir qual foi o melhor. Então o primeiro bot... Não, pode ser o de vocês. Então o bot fica com o microfone. Vou aproveitar aqui que ninguém vai roubar meu bot. Eu trouxe o Ayrton, que é um dos desenvolvedores do projeto. Nosso projeto é a Mia, é um assistente virtual que fica no site da DECA, na parte de suporte. A Mia é novinha, ela tem mais ou menos 1 mês e meio, mas ela começou ano passado, mais ou menos setembro, dezembro. Olha, não precisou nem derrubar o bot, já derrubou. Bom, então chegou uma proposta da área de pós-vendas da DECA. Eu trabalho na Duratex, assim, a Duratex é dona de várias marcas, entre elas a DECA. O pós-venda tem muita dificuldade porque recebe milhões de e-mails e tem umas 2, 3 pessoas, enfim, é uma equipe muito enxuta, trabalhando com diversas mensagens, diversos tipos de mensagem que às vezes é repetido. Então eles trouxeram esse fluxo pra gente, a gente analisou, fez mais ou menos uma pesquisa de 2 semanas, entre eles áudio, muitos áudios, que é muito repetido também as perguntas, tipo, as pessoas gastavam muito tempo perguntando coisas meio óbvias. Baseado nisso, a gente pegou esses fluxos, transformou numa ferramenta, desculpa, vamos lá. A gente tinha mais um objetivo a cumprir, que era facilitar o uso. Então, tivemos que ir para o mercado procurar ferramentas de chatbot e atendesse esse fluxo, que fosse fácil para o pessoal de negócio conseguir cadastrar novas, não perguntas, mas respostas para os nossos clientes. E depois de uma pesquisa intensa, a gente descobriu que o Watson era uma das melhores ferramentas para qualquer um usar. Textos de
dificuldades de integrar, etc. Depois da nossa pesquisa de 2 semanas, a gente teve mais 2 semanas de desenvolvimento. A gente já tinha umas ferramentas parecidas com o chatbot, mas simples, sem inteligência por trás. Então essa interface já veio dessa ferramenta. Então a gente teve um tempo encurtado por já ter como posso dizer? Um protótipo pronto já para a gente implementar. A partir disso, a gente fez toda a integração com o Watson. A gente tentou fazer fluxo simples, então, como é um MVP, o pessoal de negócio queria provar que isso realmente faria sentido dentro do negócio da Deca. Então, a gente fez algo muito simples, eficiente, que atendesse boa parte dos fluxos complicados. E a gente decidiu colocar no ar mais ou menos um mês e pouco atrás. E isso a gente já descobriu que algumas coisas saem do óbvio. Igual fluxo de emprego. Muitas das pessoas vinham no site querer emprego. E o pessoal também recebe muito por telefone e e-mail. Então a gente decidiu colocar também um fluxo de emprego. A Lorena está tentando jogar meu bot. Mas dentro disso a gente foi aprendendo com outras perguntas dos usuários e a gente viu a necessidade também de implementar uma ferramenta chamada Chatbase, que diz pra gente o que os usuários estão colocando, tudo anônimo, inclusive os dados. Ele Um minuto, pergunta. Pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, eu vi que vocês estão usando diálogo fluido lá, né? Tipo, NLP e tudo mais. Vocês procuraram outras tecnologias para essa finalidade? E se sim, por que vocês escolheram o Watson e em que ela se diferenciou das outras? Falo claro porque, na verdade, o maior trabalho que a gente teve foi exatamente isso, de pesquisa, né? O André já falou anteriormente, mas só para citar um pouco mais, eu fazia parte da equipe de experimentação, e na equipe de experimentação a gente tem um negócio muito incomum para as empresas brasileiras, que é o seguinte: todo projeto nosso tem que ser completado em 4 semanas, senão é descartado, faz-se outro projeto, vai para outra coisa. Então, 2 dessas semanas foram dedicadas só à pesquisa e experimentação de serviços. Então, eu passei pelos mais clássicos, o AI, Dialogflow, Watson Conversation na época, alguns um pouco menos famosos, o próprio Blip, o Cosmobots ainda não estava na época, alguns serviços chineses, russos, etc. Então, assim, tínhamos toda uma ficha de avaliação e o Watson acabou sendo o melhor que se encaixava para esse projeto aqui, que é único aí na área de indústria. Por quê? Primeiro, interface. Segundo, que esse projeto foi feito para uma área de marketing. Na área de marketing não tinha nenhum desenvolvedor. Então a gente já, por exemplo, não poderia usar um Microsoft Bot Framework para poder fazer o treinamento, porque ele exige algumas skills de desenvolvimento, né? E o Watson é o mais facilitado com relação a isso, porque é basicamente você ir lá numa caixinha, mudar o diálogo, etc. Existe algum fluxo de human takeover dentro desse chat? Sim, um dos exemplos que eu dei ali ainda agora era mais ou menos isso. Quando a pessoa está tentando uma opção que realmente não vai ser concluída via chatbot, ela conclui via ligação, etc. Então a gente tem o bot. Obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns. A gente tem o bot do Luiz. O link para votar. Deixa eu só, quando a gente estiver passando para o bot do Luiz aqui, eu vou colocar o link para o pessoal votar. O link é esse aqui embaixo, e aí vocês já conseguem votar.
O bot chama Mia, tá? Que tem os dois, e aí o segundo a gente vai voltar depois que o Luiz apresentar. Alô? Peraí, não começou não. Deixa eu botar aqui o cronômetro para não perder. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Luiz da Tbots, né? A Tbots é uma startup de desenvolvimento, tá? Muito enxuta, somos 6 pessoas, tá? Começamos em 2016, passa rápido, esses são alguns projetos nossos hoje. Tem a Constitura, Hotel Urbano, tem o Net, Brastemp, Meia Culpa. A gente tem atualmente tipo uns 100 bots no ar, tá? Trocando mais ou menos 1 milhão de mensagens por mês. O mês passado foi um pouco mais, 1 milhão, chegou 1.300.000 e tal. A gente já participou, acho que com 4 bots aqui das batalhas, então a gente a figurinha é fácil. E eu quero falar sobre esse bot do Clube Workout, que é o que eu vou apresentar hoje, tá? Esse bot, a gente tem um carinho por ele, pelo seguinte, a gente é uma equipe pequena, né? Basicamente, eu fiz o primeiro bot, só pra vocês terem uma ideia, em 99, que era um bot de ICQ. Depois de trabalhar com outras coisas, mas sempre fui apaixonado por inteligência artificial. Fiz mestrado em inteligência artificial lá em 98, quando vocês não estavam na faculdade ainda, provavelmente. Apaixonado desde então. E aí, quando eu estava montando em 2016 essa equipe, eu queria trazer uma pessoa para ser a parte de linguística, né? Ela tinha estudado Symbolic Symbols lá em Stanford, então, tipo assim, queria trazer ela para a equipe. E ela tinha acabado de criar essa empresa, que é o Clube Workout, que ela faz aula de dança nas baladas. Então, tipo assim, fecha a balada às 8 horas da noite, é só para mulher, as mulheres vão para lá, dançam, etc. Não pode entrar homem. Então é super divertido, é um projeto maneiro. Ele chegou até no Rio, em São Paulo, etc. Bom, então eu queria trazer ela e falou, cara, não dá, porque a gente fica aqui atendendo, tá no Facebook, o dia inteiro, não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer esse bot, que é o primeiro, tá? Deixa eu dar um play nele aqui antes que acabe. Aqui ele funcionando dentro do site. Não, aqui não é ele funcionando dentro do site. Bom, aqui ele está funcionando. Bom, então a gente começou a falar com essas pessoas, aqui é dentro do site, tem o Messenger também. E ele funcionou muito bem, a ideia dele era responder essas pessoas que tinham sempre as mesmas dúvidas. Ele responde 100% das pessoas, já está há 1 ano e meio no ar, ele sempre surpreende a gente. A gente quase não precisa fazer o acompanhamento dele. A taxa de conversão dele é incrível, tipo assim, sempre ele fala com umas... Dia de aula ele fala com umas 50 pessoas e normalmente tem 50 pessoas na aula, sabe, naquela aula. Não são aquelas pessoas, mas a gente tem uma função. Aí eu botei ele funcionando, são 3 minutos. Alguém tem um minuto de uma pergunta para esse? Agora as pessoas vão lá e o bot está ajudando. E esse projeto talvez ele não tivesse existido porque ele é muito enxuto, não tem muito. São 2 pessoas gerenciando. Então elas perdiam muito tempo fazendo esse atendimento e conversando com as pessoas a mesma coisa. Então acabou que o bot foi uma das coisas que fizeram o projeto ainda dar certo. Inclusive fica 100 metros daqui. Amanhã vai ter aula. Aqui na Rua Augusta. Eles falaram para eu avisar. Alguém? Aqui tinha um. Vocês têm algum tipo de processamento de linguagem natural? Tem, que a gente se envolveu, tá? A gente já usou, dependendo dos projetos, alguns clientes querem que a gente use de terceiro. Não tem problema, mas normalmente a gente prefere o nosso.
Uma das razões, 90% das pessoas que usam net, por exemplo, a gente tem instalação. A palavra instalação não está no vocabulário. É escalação o tempo todo. E, tipo assim, vocês cortaram o microfone? Não. Ainda não. Acaba que o nosso modelo de trabalho acaba funcionando melhor para esses nichos, tá? Alguém tem mais uma pergunta? O que vocês estão usando por trás para fazer a NLP? A gente desenvolveu tudo já há bastante tempo e vai desenvolvendo cada vez mais, entendeu? Sacou? Mas é tudo desenvolvido pela gente. Você quer saber a linguagem que a gente trabalha? Pois é. A gente trabalha basicamente em JSON e em C, que é umas bibliotecas que a gente tem, tá? Alguém de vocês que não substituir, se quiser, você só pessoal, vamos colocar agora aqui. Fica boa, você manja, você era na sua área, né? Sabe? Então, é o mesmo, né? Se vocês estão voltando, só para... Posso falar sobre os robôs, acho que é uma boa. O link é esse aqui embaixo. A gente vai dar uns 2 minutos para o pessoal ter tempo de voltar. E a gente vai começar a montar o painel aqui. Eu ajudo quando puder. Beleza, eu só vou levar a câmera lá pra frente aí. Pessoal do painel, que é Rosângela, Bruno e Gabriel. E dos talks mais cedos, os 2 representantes. Ana. Posso chegar aqui? Todo mundo já botou? Ah, tá, a gente tem um resultado do Office. Então o clube Workout ganhou com 3.8. Na próxima por enquanto a gente não tem prêmio, mas assim que a gente conseguir um patrocinador, a gente vai fazer o prêmio para as batalhas. Obrigado. Obrigado. Não precisa ir embora. Antes da gente começar o painel aqui, eu só queria lembrar que a gente está recebendo o apoio de uma conferência internacional, que é o Chatbot Summit. Eles ofereceram para a gente um desconto para quem é membro hoje do Meetup. Só explicando de forma geral, né, é considerada a maior conferência de chatbot mundial. Esse ano vai acontecer em Berlim. É um contato recente que a gente teve com eles acabaram passando isso pra gente, então a gente não vai oferecer a passagem, mas pelo menos para quem trabalha em empresa e é uma empresa que está dedicada realmente a investir em chatbot e tudo, é uma boa, e a gente está ajudando pelo menos em dar esse desconto. Além disso, a gente tem também a parte do sorteio de ingresso que a gente vai fazer depois do painel, tá bom? E aí o ingresso de 450 euros, é coisa pra caramba. Então vamos lá, deixa eu só pegar uma cadeira aqui também, todo mundo aqui. Acho que faltou só... Aqui ó, 2 microfones. Não, faltou alguém do LX. Faltou o Diego. O Diego tá aqui? Ah. Não sei se vocês conseguem ver a gente bem aqui, tá bem próximo, mas a gente vai usar o microfone para todo mundo escutar bem a gente. Eu quero agradecer todo mundo que veio, né, principalmente os convidados especiais aqui, são os 3.
do meio que tiveram a oportunidade de vir. A gente está fazendo esse painel justamente para poder misturar o pessoal que entende chatbot, que está trabalhando com chatbot, com o pessoal que está no mercado, que é de negócio e que tem uma visão diferente que pode ajudar a dar um ponto de vista para o pessoal que está mexendo com o chatbot. Então, a ideia de trazer um painel assim é exatamente essa. Eu vou começar com os 3 convidados que vieram, dando a oportunidade para poder fazer uma apresentação e aí a gente começa com alguns pontos na discussão. Olá pessoal, meu nome é Bruno Nardon, não é Nardoni não, fiquem tranquilos. Sou atual presidente e fundador da RAP aqui no Brasil. Conheço o Rafael já faz um bom tempo. E é isso. Bom, meu nome é Thomas, eu sou o Product Owner da Squad de Bots da XP. Vocês estão vendo, eu não sou o Gabriel, um pouquinho diferente. O Gabriel estava com a gente até 5 minutos atrás, mas ele teve uma emergência pessoal, teve que sair voando. Mas eu espero poder dividir um pouco da nossa experiência na XP com vocês também. Bom, eu sou Rosângela, eu sou da Salesforce. Eu trabalho com Customer Success há muitos anos, sou bem jurássica em relação a isso e estou aqui para compartilhar um pouco da experiência e estar conversando um pouco o que é o saque nesses dias atuais. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui para a gente debater, que é bem geral, aí cada um vai dar o ponto de vista dele de acordo com o mercado que trabalha, enfim, com a experiência que tem. A gente tem alguns exemplos hoje recentes de chatbot usado de forma bem agressiva no lado de marketing, enfim, de fazer o e-commerce. Os exemplos mais recentes que a gente teve, no Brasil a gente teve o caso do Reclame Aqui, que é o Canceler, né, que não sei se vocês viram, mas é um vídeo onde uma voz, em que é um bot por trás, está tentando cancelar a conta para você. A gente teve outro caso também bem famoso, recente, que é o caso do produto da Google, que é o Google Duplex, que ele faz a ligação para poder fazer agendamento, para poder cortar cabelo, ou para poder fazer um pedido no restaurante. Então, essas coisas novas estão surgindo e o que eu queria entender de vocês aqui no painel é como vocês veem a introdução desses bots no call center na área que vocês trabalham. Bom, eu acho que nesses 2 casos que você citou, eles são muito legais hoje para vender marketing, para viralizar, né? Acho que todo mundo que está aqui sabe a dificuldade que é, de fato, conseguir codar isso e colocar isso de uma maneira não controlada. Então, o The Canceller, eu lembro quando viralizou o primeiro vídeo, eu fui procurar na hora como funcionava, porque eu sou, como um bom entusiasta de inovação, queria ver como aquilo funcionava e não achei em nenhum lugar. Já o do Google é impressionante e acredito que logo menos isso vai ser uma realidade para todos nós. Eu acho que do nosso ponto de vista como negócio, a gente cada vez mais tem que entender como esse usuário, o nosso cliente, interage com o nosso serviço. Então, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, a própria Alexa da Amazon ou o do Google, que eu esqueci o nome, eles são, como chama? Não, o assistente pessoal. O Google Assistant. Então, eles são muito bem difundidos. E as pessoas já têm o hábito de falar por voz e consumir por voz. Então, acho que cada vez mais é uma evolução normal que as coisas vão acontecendo. Eu trabalho com a internet aí desde o fim de 2008, já participei por várias empresas diferentes, sendo fundador, e eu consegui acompanhar, acho que o pessoal aqui também, mas das antigas, conseguiu acompanhar toda essa evolução da internet desktop, passando para o mobile, o smartphone com uso total, parte de mensageria, e agora cada vez mais as pessoas usando a voz para se comunicar. Logicamente no Brasil vai ter um pouco de delay, como todas outras tecnologias têm, mas eu acho que vai ser algo que vai se tornar realidade e a gente tem que se preparar para isso. Então acho que assim, numa visão geral, olhando de consumidor e falando um pouco mais do mesmo, que acho que todo mundo que está aqui nesse ambiente sabe disso, a gente tem que se preparar para esse tipo de tecnologia nova que vai surgir e como os nossos negócios podem utilizar disso ou para vender mais ou para atender melhor o cliente.
Da parte do customer, principalmente quando a gente tem experiências que envolvem voz, que é esse caso, né, do Reclame Aqui, eu acho que ainda a gente tem bastante trabalho pela frente. A gente ainda está fechando um modelo que hoje se falou bastante do modelo linear versus o modelo de linguagem natural. Isso a gente ainda está falando de texto. Voz, a dificuldade se amplifica bastante. E a gente que já vem testando isso há algum tempo, ainda não se sente, por exemplo, muito confortável de colocar completamente uma obra funcional ali para responder dúvida e tentar substituir o humano. No nosso caso, que envolve investimento e as questões de produtos são muito complexas também, envolvem uma quantidade de intenções muito grandes, para a gente ainda é um sonho, a gente já está sonhando ali, já está tentando construir esse futuro, mas é uma coisa que ainda vai bastante, vai testar muito, vai investir bastante antes da gente sair rodando com algo legal de voz. A gente antes disso tem um plano de colocar, quer dizer, já temos os bots funcionando com chat, mas eu acho que para voz a gente tem um desafio, até porque pelo fato do nosso idioma ser português, a gente não é privilegiado muito com o melhor da tecnologia, que hoje a melhor tecnologia o que reconhece linguagem natural de verdade está só disponível em inglês, né? Muitas das plataformas que existem hoje não é que elas reconhecem linguagem natural, ela reconhece um modelo estatístico ali de intenções e entidades, mas de fato do outro lado ela não está entendendo o que você está querendo falar e muitas vezes não consegue dar o resultado mais adequado para isso. Então a gente não tem um entendimento de linguagem natural, pelo menos no português, ainda muito avançado. Então eu acho que a gente tem ainda um belo caminho pela frente nesse aspecto. O que eu tenho assistido muito nos clientes é muito do que vocês falaram. Dependendo do mercado desse cliente, ele vai adotar de maneira mais rápida ou não, por causa do público que ele tem. Mas a gente ainda tem muitos obstáculos, muitas barreiras dentro das empresas que precisam ser resolvidas antes de adotar o chat por voz ou por texto. E o que a gente assiste é a dificuldade da própria empresa aceitar que ela tem problemas para fazer isso. Então, são tecnologias que não têm volta, tá? Elas vão ter que ser adotadas em algum momento, mas eu, pelo menos, assisto muito dentro dos clientes a necessidade deles em aceitar que eles precisam dar um passo atrás antes de usar qualquer nova tecnologia. Legal. Ana? Quando a gente pensa em conversar, né, quais ferramentas hoje a gente tem que engajam o público brasileiro? Porque o WhatsApp é tão popular em todas as camadas sociais, eu acredito muito que a questão da gente poder conversar e ligar o áudio, mandar uma informação por áudio e ter essa transação de informações por áudio é o que diferencia o WhatsApp, a popularidade aqui, e o implemento de algumas ferramentas que tornam ele uma semi-rede social como status, tão evidenciada aqui por conta da sua popularidade. Mas, pensando no nosso público, eu fico em dúvida sobre como a gente vai mapear e tentar integrar para ele essa questão do bot e de assistente virtual para ele, de uma forma que ele entenda que existe um plano entre o que é o assistente virtual, que é um robô que está falando com ele, está conversando com ele, e o que é efetivamente uma pessoa que está ali para resolver o problema dele. Porque se a gente começar a criar ferramentas que queiram ter um comportamento humano dentro do nosso público brasileiro, que ainda está passando por uma curva de aprendizado, né, sobre o que é a ferramenta, a tecnologia, a gente pode acabar se dando muito mal nesse primeiro momento. Então, acho que ser claro e ser honesto nessa divisão entre o que é a inteligência artificial e como ela é boa para você e como o atendimento humano vai continuar trabalhando para você é muito importante para pensar nesse tipo de tecnologia aqui para o Brasil. A gente tem aquele vídeo, né, onde a vovó fica interagindo, e a gente tem que pensar que o Brasil ainda é a vovó que está tentando diferenciar uma coisa e a outra. Não estou dizendo que todas as pessoas daqui sim, mas o público de uma maneira geral vai precisar se acostumar e entender a automatização de uma maneira positiva. Sim. Não, enquanto a Ana falou, o negócio está muito alinhado porque eu estava tentando pensar para falar aqui, mas
vamos com o contexto do OLX, né? O que um chatbot pode trazer no futuro para os nossos usuários, né? A gente tem usuários que não são letrados, né? Então, imagina chegar no nível em que o cara possa falar, não, quero vender aqui a minha cadeira, aqui, ó, a cadeira novinha, ele falando e isso já sendo inserido lá dentro, sabe? Ia ser um ganho muito grande para essa pessoa, né? Na OLX a gente tem muita rodada de testes aqui fora, né? Fora daqui. Então a gente vê, por exemplo, você vai numa feira, sai do contexto de internet. Tu vai numa feira e tenta comprar, sei lá, um pingente com um cara na rua. Ele tem uma lábia incrível que ele não consegue transpor para a ferramenta porque ele não tem meios, né? Ele não é letrado para escrever aquilo. Então só a questão de voz, né, como vocês estavam falando, é impressionante, né? É uma curva, né? E é o que a Ana falou, a gente tem uma questão, você também tocou nesse assunto, a gente tem a questão do sotaque no Brasil. Cada região desse país é muito. E isso impacta quando você está desenvolvendo qualquer tipo de tecnologia de voz. Eu passei por isso com a implantação de atendimento de URA. Tá? Todo mundo deve já ter visto piadas que o cara fala uma coisa, a URA responde outra. Tá? Isso é muito do regionalismo que a gente tem, da forma como as pessoas perguntam. Então, por exemplo, em Goiás, eles não falam mil ao contrário, eles falam um de ré. E aí... eu passei por isso no projeto, gente. A pessoa de